O fim está próximo. Quantas vezes pensei em me afundar na terra e nunca mais voltar por tanta vergonha. Mas tem a alma de um pugilista em fim de carreira. Ele me obriga a cerrar os punhos, fazer cara feia e gritar ao primitivo. Voltar à luta. Minha vida descresce em tons ascendentes, descrentes. Sou feito a lua e mudo rapidamente em fases. Sou o Deus Sol. Aprendi a lentamente mostrar minha divisão em estações. Quando meu rosto está no chão, eles vêm e pisam a minha cara. Escondo o riso. Quem me julga tem os discursos mais incisivos. São mais drogados, traíras e sujos da pior bosta que só a infelicidade, vazio e falta de comoção produzem. Quem me julga usa as máscaras mais ridículas e inverossímeis nas almas, tristes palhaços de si mesmas. Sou eterna e tenho medo do fim. Sinto muitas dores e medos evidentes. Bares e igrejas sempre existirão. O que me permite tanta liberdade é a minha inconstância. Preciso somente ser um pouco mais de paciência. O fim está próximo. Jauna Gordiano. Poetisa e escritora amazonense, publicou o livro de poesia Asma, que é esse que ela tem nas mãos aí, né? Mostra pro pessoal. Asma, dentre outros prazeres, a dor. Mantém atividades no coletivo da revista Cirrose desde o início de 2000. Vou falar a autoria dela aqui, como está aqui mesmo, né? Tem cabelos cor de fogo e faz parte da equipe do projeto Literatura da Gente, atualmente contemplado pela Lei Aldir Blanc. Desenvolveu trabalhos em âmbito profissional e de voluntariado com pessoas em vulnerabilidade e sofrimento psíquico na capital amazonense. Possui formação acadêmica na área de serviço social e atualmente é pesquisadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Ambientes Amazônicos, NEPAM, da UFAM, onde realiza atividades de criação e composição literária. Então, é com essa pessoa que eu acabei de fazer a biografia que nós vamos conversar hoje aqui no nosso Tertúlia Amazônica, né, que eu e o meu irmão Valquimar estamos apresentando e que faz parte aqui do canal Fato Amazônico, né, que é um site de notícias e que concedeu esse espaço aqui pra gente. Então vamos começar então a conversar um pouco aqui com a nossa poetisa, com a nossa escritora, né, para conversar um pouco sobre arte, sobre a cultura, que é o intuito desse nosso programa, né? Nosso intuito do nosso programa é falar sobre cultura amazonense, cultura amazônica, né, sobre arte, sobre música, sobre poesia, e hoje nós temos aqui uma poetisa e uma escritora. E aí eu vou começar com uma pergunta bem geral, que é aquelas perguntas, né, que sempre fazem pra gente, né? A gente que, eu, por exemplo, que fiz letras, né? E a gente sempre pergunta pra gente o que é poesia, né? O que é literatura, né? E aí, às vezes, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando essas nossas respostas, né? E eu começo com essa pergunta, que é bem geral, bem aparentemente simples, mas não é nada de simples, né? O que você entende, o que você compreende por poesia, Jauna? Oi, muito prazer, meu nome é Jauna Gordiano. Primeiramente eu quero agradecer, né, o convite de estar aqui nesse projeto. Já desejo sucesso, sou a segunda entrevistada, quero que eu volte aqui no 10 anos de comemoração do programa. Só consertando só uma partezinha, porque essa apresentação, quem fez foi o professor Renan Albuquerque, né, que foi a apresentação que nós utilizamos no livro O Puro Animal que Habita em Mim, que a gente acabou de lançar. Então, assim, quando ele fala cabelos cor de fogo, não sou eu me elogiando, tá, gente? Eu usei a descrição de outra pessoa porque eu sou ruim de falar de mim mesma, tá? E o programa Literatura da Gente, eu fiz parte, né, na primeira temporada. Agora eu não faço mais, eu tive que partir para outros projetos. Mas está com a segunda temporada aí e é um sucesso, ainda bem, né? Tá maravilhoso. Então, o que é poesia? Eu lembro da definição do Manuel, acho que é Manuel de Barros, se eu estiver errado, vocês me consertem na frente. Manuel de Barros, ele dizia que poesia é algo que não é para compreender, é algo que é para se incorporar. E eu acho que poesia é exatamente isso, é a questão do sentimento, né? Quando eu converso com os meus amigos que são escritores, que são poetas também, a gente sempre fala isso, que às vezes... quando você é poeta, quando você cria ou quando você tem afinidade como leitor com a poesia, você consegue enxergar o mundo de uma maneira diferente do restante dos demais, né? Dos que não se assemelham a esse tipo. E acho que a poesia é uma maneira de ver o mundo e de encarar as coisas assim. E pra gente é um suporte.
Com os meus amigos eu sempre digo que ser um escritor é uma maldição abençoada, assim. Porque ao mesmo tempo que nos permite encarar a vida com uma maneira diferente de olhar, não aquela coisa muito crua, né, muito dura, mas ao mesmo tempo também nos faz perceber coisas que a maioria das pessoas não consegue enxergar como um escritor. Não sei se eu consegui definir o que é poesia, mas é assim que eu vejo dessa forma. Assim, é mais uma questão de sentimento, não de matéria em si. Interessante, né, Valkmar, que a gente, na entrevista com o professor Alisson, uma das coisas que ele falou foi isso, né, da literatura, né? Muitas vezes não é o conceito ou a compreensão, mas a sensibilidade, né? Isso. De fato, né, o sentimento, a sensibilidade. O que há de estético, né, na poesia que aparece aí. Né? Exatamente. E assim, às vezes você vê muitas pessoas muito preocupadas com a questão da métrica, da construção, né, do texto. E assim, isso aí é tudo muito bonitinho, né? Tem a quantidade de letras e as rimas perfeitas e tal, mas quando você lê, não transmite nada pra ti. Então, assim, eu acho que, sem querer desmerecer o esforço de ninguém, claro, mas assim, eu enquanto leitora, se eu pego um texto desse assim, eu penso que a pessoa falhou na hora de me transmitir a poesia, né? Ele tá bonito, o texto tá bem construído, mas não me tocou dentro, né? A alma da gente. É aquela velha questão entre a forma e o conteúdo, né? Isso. Qual que vai expressar mais, né? E cada um tem meio que um estilo. Exatamente. Aí, né? Nessas questões. Eu também gosto muito, né? Eu gosto muito de prestar atenção no conteúdo, né? Como dizia um poema do Drummond, né? Ele dizia assim, né? Penetra surdamente no reino das palavras, né? Para buscar o sentido máximo ali, né? E em estados de dicionário você vai além daquilo ali para compreender. Né? Uhum. E uma outra perguntinha, já que a gente sabe mais ou menos agora o que é a sensibilidade da poeta aqui, né? A gente pergunta... Da poeta ou da poetisa, né? A gente vai descobrir agora. Né? Justamente por isso. Eu queria saber se existe uma diferença para ti, se tu vê alguma diferença entre poeta e poetisa, por exemplo, né? Eu lembro que, lendo uma vez uma biografia, a Cecília Meirelles, por exemplo, ela não gostava de ser chamada de poetisa, né? Porque ela dizia que poeta não tem gênero, né? Para ela, né? Poeta não tem gênero, né? Então, e aí, mas cada um tem um pensamento diferente, né? E aí eu queria saber de ti, o que tu pensa sobre isso, sobre ser poeta, ser poetisa. Na tua biografia está escrito poetisa, né? Mas e aí, como é que tu encara isso? O que tu entende por essas questões aí? Olha, assim, eu tenho um amigo meu, que inclusive é um decano da UFAM mesmo, da Universidade Federal do Amazonas, que toda vez que alguém se referia a mim e me chamava de poetisa, aí ele dizia assim, ele me defendia, assim, ele levantava o dedo assim e falava assim, poetisa não, porque poetisa todo mundo vem e pisa, ele falava. E aí eu achava muito engraçado, né? Mas assim, pra mim particularmente, eu não me importo muito com isso. Inclusive, me enxergar como escritora, como poeta ou poetisa já foi uma coisa que me foi bastante dolorosa, entendeu? Porque, assim, o ofício de escrever, a gente sempre leva a questão da profissão para a questão financeira, para a questão de te suprir. Então, quando eu era mais nova, eu falava assim, eu não sou escritora. Eu não sou escritora porque eu não vivo disso, entendeu? Eu posso ser professora, mais lá na frente, vendedora, feirante, qualquer outra coisa que me sustente, mas escritora eu não sou, então eu não admitia ser chamada de escritora. E hoje em dia eu entendi que as coisas são diferentes, então para mim não me importa. Como eu falei, naquele texto que foi feito por outra pessoa, me chamou de poetisa, tem esse meu amigo que não admite que me chame de poetisa, para mim tanto faz, eu não me importo com isso não, assim. É uma honra de qualquer forma. Eu sei que a pessoa que dirigir a palavra, a minha pessoa, ou falar de mim, com qualquer dos termos que seja, vai ser de uma maneira respeitosa, não vai ser querendo me agredir, não. Espero. Talvez eu esteja sendo ingênua com isso, mas eu não vejo dessa forma, assim. Ah, tá certo. Só pegando um fato que aconteceu, uma vez eu e o Werner, a gente foi chamado para uma programação do Estado, né, do governo, e a gente foi pro ensaio, né, que ia acontecer, e aí, sobre essa questão de definição, né, e aí o rapaz lá que perguntava assim, mas qual o tipo de poesia de vocês? Né, e perguntou para todo mundo, qual o tipo de poesia?
Aí a moça, era até a Sayonara, né, que escreve também, né? Ela disse, mas qual é o meu tipo de poema? Aí eu disse, eu acho que é existencial. Então o meu também é existencial. Porque, de qualquer forma, vai tratar da existência de alguma coisa, né? Mas assim, a gente comenta, fala muito, mas é complexo, né? Parece uma coisa muito simples, né? E é por isso que pra gente é muito importante a gente escutar, a gente faz essa pergunta que parece uma pergunta simples, mas cada poeta, cada poetisa que conceitua, a gente vai elencando, né? Vai discutindo, porque não é tão simples, né? É simples de perguntar, mas quando você tem a resposta, a gente traz algumas reflexões sobre isso, né? Porque quando a gente fica, é poesia social, existencial, né? Às vezes você se preocupa com a forma, às vezes com o conteúdo, às vezes o conteúdo não sai tão bom, embora a métrica seja, né? Então, acho que é bem interessante isso, porque isso demanda uma boa discussão, né? Também, né? Dos versos livres ou não, né? Mas, assim, é bem interessante que dentro desse conceito hoje contemporâneo, né? Aceita muito, né? E eu penso que é justamente a finalidade dessa pergunta e da questão de poeta ou poetisa é porque existe muitas discussões sobre isso escritas, inclusive artigos, né? E a gente tem uma concepção sua bem interessante que o respeito está acima do termo, né? Claro, então certamente. Isso é bem... Para mim, sim. Entendeu? É bem legal, porque acaba uma discussão e já entra na outra, né? Porque não adianta tratar com poeta ou com poetisa e não respeitar. Exatamente. Então foi... É aquela velha história, assim, eu posso te xingar utilizando as mais belas palavras, entendeu? Seu grandíssimo filho de alguma coisa, entendeu? É uma coisa muito bonita de falar, mas no final das contas eu tô querendo te ofender, né? O importante é a intenção, assim. Isso que tu citaste, Valquimar, é muito interessante, porque é exatamente essa dificuldade a respeito da gente delimitar e sair catalogando. A questão da subjetividade, né? A questão da escrita, da poesia, da questão dos sentimentos, como que eu vou criar moldes e onde que eu vou encaixá-los, assim, né? Então, talvez para quem se preocupe com a métrica, com os grandes estudiosos da língua portuguesa, realmente seja uma coisa mais fácil. Mas para os poetas que já são do meu estilo, assim, uma questão mais solta, é mais difícil da gente definir, né, delimitar os espaços, assim, esse aqui é meu quadradinho e você tá naquele quadradinho, assim, mais complicado. Então, aqui, bem bacana isso pra gente, onde, assim, a gente sempre coloca que dentro desse programa a gente vai dialogando e a gente aprende muito, né? Então, acho que, embora o público seja beneficiado, a gente também aqui é muito beneficiado porque a gente vai aprendendo muito, assim, tudo pra gente é é aquela relação freiriana, né? Embora hoje o freire é visto assim de uma forma estranha, né? Mas é freiriana do dialógica, na questão dialógica, que a gente aprende dentro dessas relações, né? E dentro desse sentido assim, mais específico da mulher, né? Como que você vê as mulheres na literatura? Você pode falar no plano nacional, internacional, mas também no plano aqui, local, né? Especificamente, assim, se você puder responder para a gente isso aí. Então, assim, essa é uma questão muito delicada também de falar, mas é algo que eu pensei bastante a respeito e algo assim que todas as vezes que eu estou em rodas de conversa ou então eu estou em eventos falando para público, que essa questão sempre existe, né? Esse questionamento. E algo que eu sempre falo é assim, quantas grandes, maravilhosas escritoras nós perdemos por conta da cultura machista, né? Nós vivemos num país que massacra as mulheres, nós estamos dentro de um governo escrachadamente machista, sexista, homofóbico. E assim, imagine a quantidade de escritoras boas que nós estamos perdendo. E eu falo, inclusive, a respeito das meninas, porque escrever, eu creio que deveria ser algo que fosse estimulado desde a infância, né?
para você criar essa intimidade com essa questão da expressão, da sua expressão, da sua expressão dos seus sentimentos, do seu ponto de vista. Então, assim, quantas meninas estão crescendo neste exato momento? Eu vou limitar aqui no Brasil. Nesse país machista, entendendo que elas não devem se expressar, que elas não devem estudar muito, que elas não devem pensar demais, porque uma mulher que pensa demais incomoda, uma mulher que fala muito perturba, uma mulher que é assertiva, na verdade, é tida como uma mulher mal educada ou grossa. Então, assim, quantas e quantas brasileiras, boas escritoras nós perdemos para essa cultura. E agora eu vejo que, assim, tá aumentando mais a participação feminina. Agora nós temos a liberdade das mídias sociais, né? A gente já vê que os próprios eventos convidam alguns em pé de igualdade, homens e mulheres, para participação, entendeu? Mas, assim, dizer que o machismo não existe dentro do meio literário é ser bastante ingênuo. É ser muito ingênuo. E eu falo isso porque o movimento de literatura que eu participo há décadas, né, quase 2 décadas, ou 2 décadas, não lembro exatamente o marco inicial do negócio. Eu tive que enfrentar muitas situações por ser mulher, entendeu? E assim, durante várias vezes eu tive que ser grossa mesmo, estúpida, para conseguir me impor. Porque uma mulher começa a escrever, as pessoas, elas imaginam que vai ver alguma coisa com florzinhas ao redor e cor-de-rosa em tons pastéis, assim, entende? E quando eles veem uma mulher que escreve coisas reais ou se utiliza de palavras mais ásperas ou até mesmo de palavrões, eles se assustam. Né? Tipo assim, quem essa daí pensa que ela é? Que essa garota aí é quem? Entendeu? Então, assim, querendo ou não, existe esse machismo, existe ainda essa competição. Eu não vou deixar uma mulher escrever melhor que eu não vou deixar uma mulher aparecer mais que eu, entendeu? Porque eu sou o cara. Então, assim, essa questão das escritoras, se a gente levar em consideração, por exemplo, a força de uma Clarice Lispector, né? Aquilo é uma divindade. Aquilo é uma divindade. Você pega uma Hilda Hilst, nossa, sabe? A afronta que foi o acontecimento chamado Hilda Hilst para a literatura, para o mundo, entendeu? Ali teve que existir muita ousadia e muita doação e muito sacrifício também. Que muitas vezes a gente sabe que vários escritores conhecidos estão ali, como em vários outros ofícios, fazendo o seu trabalho, pensando, escrevendo, enquanto tem uma mulher dando um suporte, fazendo as coisas por trás, fazendo a comida, fazendo não sei o quê. E as mulheres enfrentam, as artistas em geral enfrentam isso, que além da gente ter a nossa vontade, nossa necessidade de nos expressarmos, a gente ainda tem que viver com as outras jornadas, que é cuidar dos filhos, e trabalhar, e estudar, e conseguir conquistar os nossos espaços. É a mesma forma. A luta contra o machismo, né, querendo que a gente demonstre somente o nosso direito de existir e de nos expressarmos, né? Só que eu acredito que a mulher, ela tem uma potência maior, assim, com relação à fala de sentimentos, assim. Eu vejo dessa forma, assim. Quando eu leio, por exemplo, Clarice Lispector, eu não consigo encontrar nenhum outro escritor, homem, que consiga tocar em determinadas questões sentimentais, que às vezes eu antes de ler Clarice Lispector, acreditava, inclusive, que tivesse sido limitada pelo uso das palavras, porque existem sentimentos que não podem nem ser descritos, né? E ela consegue chegar nesse nível. Então, eu acredito que falta esse estímulo, né? Para as meninas começarem a escrever ainda cedo, para as senhoras escreverem também. Agora, por exemplo, eu estou fazendo o prefácio e a revisão do livro de uma poetisa de Alenquer, chamada Beatriz do Vale. Ela é uma senhora, né? Anota no meio, Valdir. E ela é uma senhora, então, assim, agora ela já participou de coletâneas, já participou de concursos literários, mas é a primeira vez que ela vai ter um livro impresso. Entende? Então, assim, por que essa mulher não teve esse livro impresso antes? Quantas mulheres
são ótimas escritoras e nunca tiveram a capacidade de mostrar o trabalho delas. Então, eu acho que fica essa reflexão aí para todos nós levarmos em consideração, porque todos nós convivemos com mulheres ao nosso redor. Não apenas na escrita, mas nas artes no geral, assim. Interessante, já falando isso, eu lembrei de uma vez eu estava estudando, eu não lembro quem foi o autor, uma pesquisadora, não sei se foi a Regina Zilberman, alguma dessas assim. Ela falou uma coisa interessante, eu acho que é a De Castanha que falou. Ela fez uma pesquisa e olhou todos os maiores prêmios literários produzidos no Brasil são de homens brancos da classe média alta. Ainda hoje, se a gente olhar os mais privilegiados dentro da literatura, que é um lugar de arte, que é um lugar de liberdade, de libertação, né? Deveria ainda menos assim, ser, né? Deveria ser, né? Ainda assim, né, os maiores premiados são homens brancos de classe média alta. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a Jauna, que quando nós estávamos montando aqui a relação dos possíveis entrevistados, né? A Vanessa olhou e disse assim, e não vou chamar a mulher, não? Então... Tem que lembrar, né? Não vou chamar a mulher, não? Aí eu liguei pro Jefferson, manda um contato aí de um amigo aí de mulher, porque aqui tá exigência de... Mas então, assim, muito bem, Vanessa, muito obrigada, companheira, é isso mesmo. Valeu. A gente precisa desses toques, né? O racismo, como a gente diz, é estrutural. Mesmo que a gente tente se libertar, fica muita coisa, né? E a gente precisa ser cutucado para, de fato, quebrar essas estruturas, né? E a gente possibilitar isso mesmo. Nós mesmas, mulheres, né? Quantas de nós lê mulheres? Quantas de nós gostam da arte de mulheres, né? Quantas de nós tem esse machismo estruturado dentro de nós mesmos? É uma mulher, não vou ler, não. É muito bonita, não gosto dela, entendeu? Essa questão da competição, sabe? Ela não quero saber porque é mulher, entendeu? Não é só os homens, as próprias mulheres também têm isso daí a ser trabalhado também. Eu acredito que sim. É só para a gente, para o nosso público também saber, né? Assim, embora eu e o Werner apresentemos o trabalho aqui, né? A gente tem um grupo, né, da Tertúlia, né, que é o Kevin Borges, que é o nosso sobrinho, o Eldo Borges, que é o nosso irmão, a Vanessa, que trabalha conosco aqui, Vanessa Borges também, que trabalha na nossa comunicação, aí com contato, né, que também coloca a pauta feminina na ordem do dia, entendeu? Só para a gente apresentar que o grupo que a gente discute, trata os nomes, né, lê o material, por isso que a gente pede o material antes de a gente dar uma lida, né, e se deixar para a gente também melhor, né? E também, assim, a gente agradece, e também, mesmo para não esquecer, para ficar registrado, a gente precisa do nome que você está escrevendo prefácio, porque não é amazônica, né? Nossa ideia, ela é amazônica, não Amazonas, né? E até a gente discutiu um pouco isso com o Alisson, né? Essa ideia, então, assim, seria bem interessante, assim, já pedindo mesmo, porque fica gravado, aí já não esquece, né? Tá bom? Vou mandar uma lista de mulheres para vocês. Tá. Deixa comigo. Né? Continua. Então, uma pergunta, ainda há pouco tu falaste da questão de ser escritora e da questão de não sou escritora por não ganhar dinheiro, né? Isso. E como é que é essa relação entre ser escritor e o dinheiro, né? Esse negócio, a escrita, a poesia, que é algo tão literário, né? Tão lírico, né? Sim. E o dinheiro é tão capitalista, né? Como que tu consegue viver isso aí? Dá para viver de poesia? Você já chegou a viver? Desistiu? Como é que funciona? Como é que tu... Olha, que assunto... Olha, vocês me trouxeram para uma... Sinceramente. Então, assim, nós não podemos ser hipócritas, né? Assim, existe, claro, a questão romântica, a questão da ideia do viver de escrita, viver de poesia, mas a gente precisa comer, a gente precisa do feijão e da cachaça, né? Nós precisamos morar em algum lugar, a gente quer pagar nossas contas e tal. Então, assim, quando eu era mais nova, que não faz tanto tempo assim, eu quero deixar isso bem claro, 2 anos atrás. Quando eu comecei a escrever, quando eu tinha uns 17, 18 anos, que eu escrevia fanzines, e eu vendia de mesa em mesa de bar no centro, era muito divertido. Por quê? Porque me dava um trocado. Só que assim, estava na casa da minha mãe, eu tinha todas as contas pagas, não tinha filhos, né? Então assim,
Dava para tomar umas gelatinas no final de semana, mas nada além disso, né? Mas depois que você vai crescendo e que você tem as suas responsabilidades, você acaba sendo escravizado pelo dinheiro, porque você vive num país capitalista e, querendo ou não, você tem que, né, pagar e sobreviver. A pergunta é assim: você consegue viver de poesia? Não é essa a pergunta? Tá. Subjetivamente, sim. Porque poesia é um dos alimentos da minha alma, da minha existência. Agora, objetivamente, na prática, é impossível, né? Eu posso até fazer esse sacrifício. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, a Márcia Antonelli, que ela vive única e exclusivamente de vender os livretos dela, sem editora, sem nada. Ela produzindo, ela escrevendo, produzindo, saindo, vendendo todos os dias. Gente, é um sacrifício gigantesco, sabe? E não dá um retorno satisfatório que dê para você investir. É tipo viver por mais um tempo, para sair aguentando, vivendo por mais um tempo, assim. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. E, Valquimar, como a gente estava conversando antes de nós entrarmos aqui, a gente sabe que alguns escritores recebem uma pensão gorda, umas menos gordas, outras mais gordas, por serem apadrinhados por políticos. E nada contra. Eu não estou aqui para torcer pelo fracasso de ninguém. Ao contrário, eu quero o sucesso de todo mundo. Entendeu? Então, assim, nós precisamos levar em consideração que esses escritores que vivem unicamente do processo de escrita, que só tem essa forma de sobrevivência, eles precisam também de determinadas seguranças, né? Nós, por exemplo, não temos políticas públicas que garantam uma aposentadoria para escritores. A gente não tem uma casa, um albergue que tome de conta desses escritores quando eles envelhecerem na penúria, né? Um escritor, quando ele adoece, como várias vezes já aconteceu com os nossos amigos, a gente tem que se virar, se coçar, fazer vaquinha, implorar, se humilhar para a gente conseguir uma internação para ele, para a gente conseguir os remédios. Então, assim, é algo que precisa ser levado em consideração e precisa ser debatido também. Ano passado nós tivemos, por exemplo, a premiação, né, decorrente da Lei Aldir Blanc, nós tivemos o prêmio da Prefeitura também, que saiu contemplando vários artistas, não só os escritores. Bacana, beleza, ótimo, mas assim, o dinheiro acaba. E aí, como é que esse escritor vai conseguir sobreviver mais lá na frente, né? Como eu disse antes, estamos passando por um momento bastante complicado no nosso país. Eu estou tentando medir as palavras, tá? Estamos passando um momento bastante complicado no nosso país. Estou me saindo bem? Legal. Que é difícil. Assim, aqui dentro eu estou berrando, né? Que não temos o incentivo à cultura, né? Estamos perdendo vários direitos. Então, assim, para quem está perdendo o direito à aposentadoria, para quem não está conseguindo comprar 1 quilo de carne, como é que as pessoas vão se preocupar com quem escreve? Como é que as pessoas vão se preocupar com cultura? Cultura vira a 15ª prioridade, as pessoas esquecem da cultura, entendeu? Então, assim, mas os artistas existem. E o papel que o escritor tem para uma cidade, para uma região, para um estado, é extremamente importante. Porque o escritor, por mais que ele não esteja escrevendo em decorrência do registro histórico, ele está registrando historicamente aquele momento. Ele está registrando aquela realidade daquela região. Então, assim, é algo que deveria, sim, ser incentivado, sabe? E ser respeitado. Eu acho que essa é a palavra, é respeito, sabe? A questão da dignidade das pessoas. Um escritor, às vezes, ele abre mão da própria vida dele, ele abre mão de ter um relacionamento, ele abre mão de ter um investimento num tipo diferente de educação. Ele abre mão da própria vida para fazer isso. E o que seria de um estado, da cultura, se não existissem os escritores? Então, tem que valorizar isso daí. E não podemos responder a sua pergunta. Não vivo de poesia, porque é impossível viver de poesia. Jauna, aqui é impossível. Só pegando um pouco mesmo
Me parece, quando você narra esse cenário, que há também um trabalho muito individual de cada, né? Então, existe alguma articulação mais coletiva que postula, que questiona direitos, políticas públicas? Ou assim, eu gostaria que você explicasse, porque foi uma temática que me chamou a atenção agora, né? Porque a gente vê, por exemplo, como você falou no caso da Márcia Antonelli, que vende, tem uma labuta bem, né, bem peculiar, na verdade, né? E vive. Mas, assim, a gente vê muitas, até como a gente conversou anteriormente, né, algumas coisas no sentido de trabalhos individuais, mas, assim, existe algum grupo, alguma associação, alguma forma coletiva de engajamento para buscar direitos, postular conquistas nesse sentido? Assim, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu não sou uma profunda conhecedora, né, a respeito. Eu falo como escritora também pobre, a maioria dos meus amigos, né. Existia o sindicato dos escritores, né? Eu não sei a quantas anda agora no momento. Eu realmente, por favor, depois não vão assistir essa entrevista e dizer ela saiu falando besteira. Eu tô aqui falando que eu não sou uma profunda conhecedora a respeito. Mas o fato é que na prática mesmo, nós não temos visto esse engajamento político de base, né? A gente sempre vê, por exemplo, o que é que a gente vai fazer com esses recursos que o governo me enviou. Aí a gente vai criar uma panelinha aqui, e aí nessa panelinha aqui eu vou privilegiar os meus, né? Não é uma coisa abrangente. Nunca é uma coisa abrangente. E assim, nós não temos, por exemplo, noção da quantidade de escritores que nós temos no Amazonas. Lembra que eu falei dessa dificuldade de se assumir enquanto escritor, de dizer, encher a boca e dizer eu sou um escritor, eu sou uma escritora. Não é todo mundo que tem essa coragem, entendeu? É um ofício que é desvalorizado, que muitas vezes você acaba passando vergonha por... Infelizmente, essa é a verdade. A gente acaba passando vergonha por dizer que eu sou escritor. Que tem escritor da onde? Que tem escritor de quê? Que eu nunca vi teu nome em canto nenhum, entendeu? Então, assim, a gente tem que sair explicando, sim, olha aqui meu livro, aí tira, coitadinho, olha, sabe? Aí, assim, tu chega assim para vender, por exemplo, os livretos lá no centro. Né? A Márcia, inclusive, falou isso no vídeo dela, que eu estava vendo um dia desse. Muitas das vezes as pessoas compram o teu livreto para se livrar de ti, por pena, entendeu? Ai, meu Deus, lá vem aquele escritor vender aquele livro de novo. Aí nisso passou o cara vendendo bombom antes, e nisso passou a moça vendendo brinco, e aí na sequência veio o escritor e a pessoa já separa e diz, toma, mano, sabe? Entendeu? Não vai prestar atenção na tua obra. A gente ri porque eu gosto de fazer piada sobre tudo. Eu sou muito piadista, assim. Só que é triste. É triste. É algo que mexe com a dignidade de quem produz arte. Entendeu? Então, nós estamos com a ideia, né, a gente está articulando aí essa questão política exatamente para conseguir assegurar os direitos dessa classe, entendeu? E eu não vou falar mais detalhes a respeito, porque eu não estou autorizada pelo resto das pessoas que compõem o grupo. Mas existe essa articulação, sim, e nós vamos botar para cima. Inclusive, o próprio movimento da cirrose foi algo que mudou bastante essa questão, né? Não vou dizer que nós conquistamos direitos e que nós somos a vanguarda da literatura no estado do Amazonas, não somos. Mas batalhamos muito e continuamos brigando até hoje para conseguir o nosso lugar. Depois que a gente conquista o nosso lugar, que a gente se afirma, aí a gente vai atrás de consolidar e de ir atrás da garantia dos direitos. Interessante, Jauna, isso... tô falando dessas coisas, né, que apesar da piada é algo bem triste, é profundamente triste, né, porque tem um texto do Antônio Cândido que ele diz que, né, literatura e direitos humanos, né, que ele coloca a literatura como algo essencial, como um bem imaterial, assim como a educação, assim como a saúde, todo mundo teria que ter o direito de ler poesia, por exemplo, né. Então não era para ser algo que, né, assim, deixado à margem. É algo que seria essencial para o ser humano. Se falta arte, se falta poesia na vida da gente,
a gente perde um pouco de humanidade. Sim. Um pouco não, talvez muito de humanidade. Né? E eu vou além, né? Nessa questão aí. Eu acho que nós não deveríamos ter apenas o direito de ler garantido, nós deveríamos ter o direito de produzir garantido. Entende? Porque, assim, é uma coisa que só quem está envolvido que sabe como que se enxergar como autor é capaz de mudar a tua vida. Como que se enxergar como autor é capaz de mudar os teus rumos. Entendeu? A partir do momento que eu cheguei na minha casa, que eu publiquei na primeira revista, e que eu disse assim, mamãe, sou uma escritora. Entendeu? A maneira com que as pessoas passam a te tratar é diferente. A maneira com que as pessoas passam a te observar é diferente. Então, assim, isso é algo que mexe com a tua autoestima e, querendo ou não, acaba mudando os teus rumos. O Roy Jefferson, por exemplo. O Roy Jefferson é um garoto que veio do interior. E hoje em dia, o Roy Jefferson, por conta da literatura, a literatura vai jogando a gente em determinados rumos, né, diferente do que a gente tinha imaginado que seria a nossa vida. E hoje em dia o Roy Jefferson é super engajado em causas sociais, lá com o pessoal do Monte das Oliveiras. Então, assim, o fato de uma pessoa ter se reconhecido como autor e entender que pode e que é capaz, foi o suficiente para conseguir mudar a realidade de uma comunidade. E cada pessoa daquela ali que está sendo tocada por aquilo vai mudar também. Cada pessoa tem a capacidade de mudar vários destinos para algo melhor. Então, esse direito a ler também deveria ser um direito a criar. Eu acho que isso é muito importante também, que a gente estimule as crianças, estimule todo mundo a escrever. Eu sou uma pessoa muito chata com relação a isso. Eu sempre falo, escreve, né? Da outra vez que eu estava falando também. Não importa se alguém vai ler ou não, mas escreve para você se perceber como autor. Eu acho que isso é muito importante. Você fala sobre essa questão que o Werner também completa, né, do direito, né? O Arnaldo Antunes, ele dizia assim, né, naquela composição dele, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Eu acho que ele Sim. trabalha bem essa noção de que a comida, ela é necessária para o corpo, por questão fisiológica, mas no mesmo nível, talvez, na minha compreensão, ele quer dizer que a diversão e a arte também estão no mesmo nível, né? Não há uma questão hierárquica, aquela pirâmide do Maslow, né? Ela está no mesmo horizonte, né? E tu falaste também sobre a cirrose, né? Aí que você falou do movimento. Então, a gente tem, inclusive, um destaque aqui, que é a pergunta, né? Que é o seguinte: o que é a cirrose, ou seria a cirrose? Como você os encontrou e qual a importância dela nesse cenário poético local de Manaus, do Amazonas? Porque o Werner me comentou ontem, né, que a gente estava conversando, que a cirrose chegou na Venezuela, né? Chegou na Venezuela, entendeu? Então, que você é capaz de ter infectado mais locais, assim. Eu não tenho noção da periculosidade da cirrose. Então, Cirrose é a revista Cirrose de literatura. Aí fica a seu critério underground, marginal, alternativa, né? Que proporcionou, foi uma união de amigos há muitos anos atrás. Como eu falei, eu não sei precisar exatamente o ano que surgiu a revista, mas eu creio que tenha sido no início de 2000, final da década de 90, por ali, que os meninos se reuniram e resolveram criar uma revista de literatura para conseguir publicar, já que o mercado de literatura que é vinculado a pessoas abastadas, a gente que tem grana, né? Eu estou, inclusive, tirando essa questão da elite do meu vocabulário, porque a elite quer dizer algo melhor que os outros, né? E às vezes não é algo melhor, é algo que só tem mais dinheiro. Então, foi criada essa revista. Eu encontrei o pessoal nos bares do centro, quando eu era mais novinha. E, assim, foi uma verdadeira efervescência, porque aqui em Manaus era a mesma época que o rock estava no auge, que a gente estava com várias bandas de rock autoral. E a Cirrose surgiu na mesma pegada, entendeu? E foi uma afronta, né? Porque ela começou não se preocupando com a questão da métrica, da qualidade do texto, mas sim é um fator político, né? O surgimento da revista Cirrose é um fator político, que diz que, mesmo eu sendo pobre, eu consigo publicar.
Que antigamente só quem publicava era quem tinha muita grana, né? Lembra daquela questão de se reconhecer como escritor e tal? Então, assim, possibilitou com que muita gente que não tinha grana nenhuma conseguisse publicar e conseguisse se enxergar como artista. E daí tomou proporções maiores, né? A gente fazia os saraus, a gente fazia as festas, fazia as reuniões, os lançamentos da revista. Muitos de nós conseguiu tomar o rumo de escritores mesmo, outros não. Outros morreram, outros viajaram, porque era muita gente, né? Muita gente, muita gente. E assim, encontrei os meninos desde a primeira edição, então eu estou desde a criação da revista, né? E nós temos vários nomes talentosíssimos que surgiram daí. A própria Márcia é uma das criadoras da revista. Nós temos, não vou citar nomes, porque depois eles vão ficar com raiva quando eu esquecer os nomes de alguns, eu vou citar só o da Márcia por enquanto. E que perpetuam até hoje. Até hoje a Cirrose existe, ela não tem obrigação nenhuma, né? A gente costuma dizer que a Cirrose é a matrona do prostíbulo, que ela assim, é extremamente liberta, é uma revista que não tem periodicidade, a gente não produz para grana, para se sustentar, porque, como eu falei, é impossível, mas que agora ela está com uma pegada bem mais política também, inclusive a 10ª edição que nós lançamos foi uma edição antifascista, também veio os textos todos recheados de protesto, né? De convicções e tal. Então é isso, a revista está aí e a Cirrose mudou a minha vida eternamente, assim, porque depois da Cirrose eu nunca mais fui a mesma pessoa e eu tenho certeza que muita gente também não foi mais a mesma pessoa. Assim, e é essa a importância. Uma dúvida, onde é que a gente adquire? Bom, caçar as revistas Cirrose agora é que nem caçar pokémons, assim, porque nós não temos mais para vender, né? Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, não consegue mais. A gente está com o projeto de digitalizar essas revistas que já foram lançadas, né? Essas edições, no caso 10 edições, mas é algo que eu não prometo. Enfim, esperemos que as emoções dos próximos capítulos. Mas com certeza algum amigo seu loucão vai ter uma Cirrose guardada dentro de casa, porque foi algo que sempre ficou. Toda vez que a gente lança um número, o pessoal já sai reservando, comprando antes, reservando, que é para conseguir garantir o seu exemplar, porque é uma raridade. E é muito bacana também ver essa importância que a literatura, sabe, sem grana conseguiu ter nessa cidade, assim. E é muito legal. Muito legal mesmo, né? Saber que se esgota, né? Há uma procura pela poesia, né? Sim. Há uma procura por esse estilo de Mas literatura. tu sabes o porquê que tem essa procura? Porque foge daquela chatice, sabe? Tem gente que não quer a perfeição, gente. Tem gente que não quer a métrica, tudo bem construidinho. Tem gente que quer ler uma poesia, quer ler um poema e quer sentir, quer aquela porrada. Entende? Tem gente que quer a crítica mesmo. E é uma coisa que, às vezes, as próprias editoras acabam cancelando nos autores. Ó, tu vai trabalhar pra mim, eu vou te dar essa grana, mas tu não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo outro, nem sobre... Entendeu? E a graça, a alma da revista Cirrose é exatamente essa liberdade de falar sobre o que quisermos. A gente já teve crianças escrevendo para a revista, nós já tivemos prostitutas escrevendo para a revista, nós já tivemos padres escrevendo para a revista, gente de fora, gente do eixo Rio-São Paulo, gente de outros países. Então é uma salada muito maravilhosa, assim. A Cirrose literalmente vai no fígado da sociedade. Exatamente, e adoece. É isso. Eu lembro, você falou do Manuel de Barros no começo, né? Eu lembrei de uma vez ele, num documentário que tem, que só 10% é mentira, se não me engano, o resto é invenção. Se não me engano é esse o nome do documentário. Ele disse que uma vez ele estava chateado de ler, né, romances de cavalaria, né, que ele estudava em colégio de padre, né? Ele disse que já estava entediado de ler aqueles textos, né? E aí ele disse que um padre deu para ele uma coleção, uma das obras do sermão do padre Antônio Vieira, né? E ele falou que quando ele leu, ele viu aquele barroco, né? Porque apesar de ser um clássico, há uma linguagem rebuscada, cheio de adereços ali, de adornos, né? E a linguagem barroca tem aquela profusão toda. Aí ele falou, né? Depois que ele leu, ele disse, é para isso que eu presto. E foi dali que ele começou a escrever, né? E é interessante como ele pega um texto clássico, né? E a poesia dele é totalmente contemporânea, mas, tipo,
insight, né? A luz veio do Foi a fisgada, né? Aí eu queria saber de ti, né? De onde veio essa vontade de escrever, essa vontade? Foi só com o encontro com o Cirrose? Foi antes? Onde é que foi, né? Ou será alguém que te influencia também a escrever dessa forma, né? Bom, eu sou filha de professora, né? Minha mãe é aposentada já. Minha mãe é pós-graduada em literatura também pelo FAM. E eu cresci cercada de livros, eu fui uma criança sem televisão, né? Inclusive eu quero deixar aqui o meu trauma por causa disso, porque eu não fui uma criança que conseguia me turmar direito com as outras por falta dessa televisão e por causa dos livros, entendeu? Com quem eu ia conversar a respeito de Kafka, né? Com 13 anos de idade, não tinha ninguém para falar comigo a respeito disso. Então foi isso. Aí dá vontade de você produzir também, né? Porque querendo ou não, se eu ouço muito música, vai chegar uma hora que eu vou pegar um violão, vou dar uma arranhadinha, vou sentir aquela necessidade, né? Então, de tanto ler, eu quis escrever também, né? Então é algo que veio antes da revista. Eu tive um amigo meu que ele também me incentivou muito quando ele começou a ler, não sei se por pena ou por misericórdia, ele dizia que eu escrevia muito bem e tal. E aí, quando eu encontrei com o pessoal da revista, eu já tinha uma pasta com vários escritos. Então, assim, não foi uma coisa que eu comecei por conta da revista. Mas ter encontrado a revista me fez com que eu tivesse aquela sensação de pertencimento. Entende? Achei minha gangue, achei o meu circo dos horrores, achei a moçada estranha que nem eu, entende? Então, isso me fortaleceu. Foi isso que me incentivou a escrever, foi ter esse estímulo desde infância, foi isso que me levou a escrever. E nessa escritura assim, que você produz no teu material, tem um estilo definido? Tem alguma influência ou confluência, né? É como eu falei, eu tenho muita dificuldade para falar de mim, né? Mas tem algo que é muito marcante nas coisas que eu escrevo, que é a visceralidade. Eu não sei escrever coisas agradáveis, assim. Não sei escrever chá da tarde, assim, sabe? Não consigo. Para eu escrever, eu tenho que ter sido acometida de algum momento de loucura, de insanidade, ou tenho que estar passando por um momento de dor muito intensa, alguma crise existencial, entende? Eu só consigo escrever assim. Então, tudo que eu escrevo, as pessoas que leem costumam dizer que é sempre uma porrada muito forte, assim, né? E agora eu tenho escrito bastante com a questão social mesmo, né? Com o momento político que nós estamos passando. Talvez por ter concluído agora o curso, né, de serviço social também tenha me aberto os olhos para determinadas questões. Então agora a minha escrita está mais focada nisso. Por exemplo, o asma eu escrevi há 15 anos atrás, né? Então, assim, para mim, eu pego o asma e eu digo assim, sabe? Legal, bacana, assim, interessante. Mas o pessoal que não me conhece pega o livro e diz assim, caramba, que livro massa, que livro legal. Mas é algo que eu não escreveria mais, porque já é uma coisa mais existencial, mais intimista, entende? E agora o que eu ando escrevendo ultimamente é uma coisa mais vinculada à questão política mesmo, questão social, que agora é o mais forte para mim. Não deixa de ser intimista e tal, mas agora abrange outras coisas. É isso. Eu sou muito ruim com essa questão de estilo, sabe? Que a gente, inclusive, estava discutindo no início do programa, né? É tipo rock, assim, pessoal, para. Isso é progressista, isso é progressivo, né? É grunge, comigo eu não sei, sabe? Eu não gosto de sair rotulando assim. Tá aí, a tua colega não falou existencial, então o meu estilo é visceral. Visceral. Isso, o meu estilo é visceral. A próxima vez que me perguntarem isso, eu vou falar isso. O meu estilo é visceral. Então já acrescenta na biografia, né? Isso, na biografia, exatamente. Né? Isso. Vamos fazer isso. Cabelo cor de fogo, estilo visceral. Essa parte cabelo cor de fogo eu vou tirar. Porque essa descrição do Renan, pra mim, me impossibilita de mudar a cor do meu cabelo, entendeu? Eu disse, meu Deus, eu queria pintar de castanha. Eu falei, mas eu tenho cabelo de cor de fogo ali no livro, o pessoal não vai me reconhecer, sabe? Vou tirar, da próxima eu vou tirar e vou dizer que o meu estilo é visceral. Já tá determinado, gente. Próximo livro, cancela cabelo cor de fogo e o estilo é visceral, é isso. Então, nosso programa já conseguiu... Olha que legal. Uma boa conversa é sempre algo muito útil, né, pro nosso crescimento.
Eu acho que tem uma perguntinha aqui, só pra gente saber, assim, a maneira como você vê a literatura, né? Eu queria que tu comentasse um pouco, assim, como é que tu vê a literatura do Amazonas? Tu falou que tem, né, tem gente que tá cansada do texto mais comedido, Rebuscado, mais é. rebuscado, mais limitado, né, e tal, Tem gente que nas não formas. consegue se identificar com Uhum. isso, né? Mas aí tu consegues ver, assim, outros movimentos, né? Tu consegue Sim. ver isso ainda presente, essas poesias mais, vamos colocar assim, mais conservadoras, né? Sim, sim, vejo. E consegue ver também as mais fora da caixa? Sim. Assim? Como é que tu vê essa produção no Amazonas, aqui, assim? Eu penso que é assim, nós tivemos a contribuição, por exemplo, histórica do Clube da Madrugada, e a contribuição deles é eterna, sabe? Só que aí, na sequência, nós tivemos outras pessoas, aí aconteceu essa explosão da revista Cirrose, né, que já é uma coisa oposta ao Clube da Madrugada, que também, né, foi importante, é importante, mas ao mesmo tempo saiu influenciando outros escritores, né? Então, assim, eu acredito que hoje em dia nós convivemos com várias vertentes de literatura dentro do estado do Amazonas que, inclusive, precisam ser estudadas. Precisam ser estudadas, porque a literatura amazonense ela não pode se limitar só no Clube da Madrugada, só na Revista Cirrose, né? Nós temos várias outras pessoas escrevendo. E, assim, eu tenho visto isso direto nas minhas mídias, nas redes sociais, né? Nas redes sociais. Eu tenho visto isso direto e é algo que tem me agradado bastante. Então, temos, sim, vários estilos. Fiquei sabendo, por exemplo, no lançamento domingo, lá na banca do nosso amigo Celestino, do Sebo Alienista, que existem vários outros grupos, que inclusive nós temos outras academias de letras aqui no Amazonas, né? Isso é uma coisa assim que me deixou boquiaberta, porque eu digo, caramba, sério mesmo, eu não sabia. Então, assim, onde estão esses escritores? Por que não aparece? Cadê esse pessoal, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a tirar dos nichos e popularizar. As pessoas têm que ser mais estimuladas a procurar a nossa literatura. Tá, assim, bem objetivo. Certo. Hoje, para o nosso público, qual livro você recomendaria hoje para... Quais livros você recomendaria para uma leitura... assim, que você diz assim, isso aqui é fundamental, você lê, isso aqui é bacana, você lê, entendeu? Certo. Ser fundamental é algo que é muito relativo, né? Pra mim, é uma coisa muito fundamental, para outro não. Mas pra mim, eu vou falar de mim, assim, eu acredito que eu já estou até ficando cansativa em citar esse nome, mas é porque eu sou extremamente fã do trabalho da Márcia Antonelli. A Márcia, inclusive, já tem obras que já foram adaptadas para o cinema amazonense, né? As histórias dela são maravilhosas, os livros dela são inacreditáveis. Eu recomendo muito Márcia Antonelli daqui para leitura. E algo que eu era relutante antes, mas agora eu estou mais me adaptando à questão de ler através das redes sociais. Assim, tem um rapaz chamado Alain Mohamed Bisgodofu, lá de Minas Gerais, que eu amo os poemas dele. Tem outro do Espírito Santo, que é Manuel Luiz também, que os poemas dele também são viscerais também. Então é isso. Mas, acima de tudo, eu gostaria que as pessoas que estão assistindo esse programa se interessassem mais pela literatura local, sabe? Tem muito escritor bom aqui, muito escritor bom mesmo. Eu não posso começar a citar os nomes, senão a gente vai ter que colocar mais uma hora só para fazer a lista de chamada, certo? Mas procurem. Quando alguém for vender um livro para vocês na rua, dentro de um ônibus, num bar, prestem atenção no autor, ao menos folheiem o livro, entendam que aquilo dali é a obra de uma pessoa que muitas vezes vocês vão se surpreender, porque muitas vezes são coisas muito, muito boas e não são chatas, assim. A literatura amazonense está de parabéns e eu quero que a gente se una mais, para contrariar aquela história de muita estrela para pouca constelação. Eu quero que a gente se una mais e faça mais programas sobre literatura, festas literárias, entendeu? Lançamentos. Eu quero que a gente seja mais unido e produza mais. E que a gente se una a ponto da gente reivindicar os nossos direitos como uma classe que necessita e que tem esses direitos. A gente precisa ir atrás. Quando a conversa é boa, o tempo passa rápido, né? E então, assim, eu vou concluir aqui com algumas palavras assim que são, primeiro, dizer assim, a gente citou aqui o nome do
de Roger Jefferson, né? Então, para quem não conhece, o Roger Jefferson, ele é um escritor local que tem um trabalho também visceral no que é essa corrente estética que foi denominada hoje, né? E que também, ele inclusive é nosso convidado, né? Mas como ele é um camarada trabalhador, muito ocupado, ele não pôde marcar conosco, mas estamos convocando ele aí, né? E então, só porque a gente comentou, o nome dele pode ficar solto, então a gente tem que amar essas pontas, né? E uma outra coisa que eu sempre falo nos programas, né, para nosso público e para nós mesmo aqui, porque a ideia do nosso programa, ele, como a gente fala, né, Werner, ele é rizomático, né? Ele tem essa, como a gente conversou anteriormente lá no comecinho, a gente estava aguardando a nossa entrada aqui, a gente estava conversando ali, que há uma produção, como você coloca, importante, de nomes de produções belíssimas, de trabalhos feitos que eles existem, estão meio escondidos, brotam muito pouco, fortalecem muito pouco, mas existem com vigor, né? Então, nossa função aqui no programa é justamente fazer com que esses rizomas, além de ser fortalecido, eles permitam gerar, né, todo esse corpo para fora, para que se observe, né, que se ganhe que se perceba a própria estética dela, a existência e a estética, porque existe, mas essa estética não está sendo percebida, não está sendo apreciada e nem xingada, né? Porque a obra é para tudo, né? Não é só para os louros, né? Isso. Então, essa é a nossa função aqui maior, nosso escopo, e por isso que a gente convida, por exemplo, a gente verificando, analisando o nosso programa, a gente percebeu que tem muitos professores de língua portuguesa que estão assistindo, né, que é fantástico para a gente, entendeu? Né, é por isso que a gente faz questão de convidar de todo, né? No Rizoma não tem hierarquia, todo mundo é importante. A apresentação dos irmãos Borges, não tem o Valquimar, não tem o Vera, entendeu? Vai ter outras participações, apresentações, porque nós não somos os mais importantes. O mais importante aqui é a obra, né? É a divulgação. E a função é essa, é resgatar o que está escondido, produzido, que alguns autores nem estão mais aqui, vai caber a gente resgatar. A gente vai tentar divulgar mais, né? Permitir essa divulgação, para que essa divulgação ela relacione aquela questão cultural, que tem uma relação memória, cultura e história. Não tem história se não tem memória. Né? Então, uma das nossas funções primordiais, ou a nossa função primordial é justamente isso, levar ao público, né? O máximo possível. Tá? Eu sei que sempre que o Werner sempre tem uma palavrinha a mais para encerrar, né? Porque ele sempre tem, porque na verdade, completa, eu só queria agradecer, né, para a Jauna, foi muito boa a conversa aqui, né? A gente aprendeu muito mais uma vez, né? Isso é um programa que a gente aprende bastante, né? Agradecer para o pessoal que está assistindo a gente também, eles são muito importantes, né? E que eles possam, né, curtir e compartilhar aí, né? É uma linguagem que eu estou me adaptando ainda, curta e compartilha, né? Mas é importante porque a gente está divulgando poesia, está divulgando cultura, né? E isso ajuda a gente a se tornar mais humano, né? Então, muito obrigado, Jauna, muito obrigado você que está assistindo a gente aí. E a Tertúlia Amazônica vai se despedindo por hoje. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira. E obrigada, agradecendo gente. aqui a todos. Obrigado. Valeu. Até a próxima.